Olá, amigos. Estamos aqui para transmitir a mensagem a vocês e já estava com a mensagem pronta, mas diante das situações, que modificaram na última semana em razão do coronavírus, do Covid-19, não poderia ser diferente. A mensagem, nós vamos tratar sobre esse tema contextualizado. Então, o nosso tema será Covid-19, juízo de Deus, estratégia diabólica ou irresponsabilidade humana. Ao termos essa praga, essa infestação, essa infecção generalizada, as pessoas começam a perguntar, elas começam naturalmente a querer dar explicações sobre a causa, a origem de todas essas questões, Isso não é novo, isso na história sempre foi assim. As pessoas precisam tentar encontrar a causa para aliviar, toda essa dúvida e como que isso funciona em nossas vidas. Nós percebemos aí já toda a situação, todo o comércio mudando, a atitude das pessoas mudando, parte delas, outra parte completamente alienada da realidade, ainda permanecendo nas ruas. Mas temos orientado vocês como comunidade a permanecerem em casa. Todas as atividades da igreja foram canceladas. Estou aqui na minha casa gravando esse vídeo para vocês, para que nós possamos ter o alimento espiritual, mas com todos os cuidados. E nós, de fato, precisamos ter essa postura. Mas as pessoas, é inevitável que elas queiram encontrar uma causa para isso, Nós temos na história diversos exemplos disso. Por exemplo, na peste negra na Europa, culpou-se os judeus por conta disso. Em outras situações, sempre se tenta achar um bode expiatório para essa questão. É juízo de Deus, é uma estratégia do mal, enfim, existem sempre tentativas de se explicar. E eu tenho ouvido nos últimos dias, pelo menos, 3 grandes explicações para tentar justificar o aparecimento de mais essa praga dos nossos dias. A primeira delas é o juízo de Deus, ou prova da fé que Deus nos coloca, Então, com relação à questão do juízo de Deus, existe essa linha mais antiga que sempre se ligou, pragas e doenças, a essa questão do juízo divino e tudo mais, como nós vemos, ou prova da fé. Então nós temos uma outra alternativa que seria a estratégia maligna, como colocamos, e a comunidade científica tentando explicar a origem disso de uma forma mais concreta, Será que de fato estamos diante de um juízo ou uma prova de Deus? A questão é que eu não posso, e nem ninguém, creio eu, negar que estamos diante disso. Assim como ninguém pode provar que Deus não existe. Também não podemos provar que isso não seja. Mas, por outro lado, também não podemos provar que seja. Talvez seja até impróprio falar sobre isso no momento em que muitas pessoas estão morrendo e sofrendo. Talvez não seja a melhor abordagem especular sobre esse tipo de situação. A causa disso, porque a chance de errar é muito grande. Se vocês forem reparar, o próprio líder islâmico, o maior líder islâmico no Oriente Médio, também atribuiu um juízo de Deus por isso. Um juízo de Deus contra a China por maltratar os muçulmanos. Então veja que em qualquer situação, em qualquer religião, se pode tomar posse do que está acontecendo para afirmar que se trata de um juízo de Deus em seu próprio favor. Então nós deveríamos tomar cuidado nesse momento, em especial porque uma coisa é falar sobre a peste negra na Europa na Idade Média, em que já se passaram muitos anos. Outra coisa é falar disso nesse momento em que pessoas sofrem e estão morrendo. Nós precisamos ter bom senso. Toda a comunidade cristã precisa ter bom senso nessa hora. Como eu disse, não podemos provar que se trata de um juízo de Deus. E por que isso?
Porque quem afirma isso recai num problema teológico muito simples. Não existem mais profetas nos moldes do Antigo Testamento e nem existem apóstolos vivos que possam afirmar ser isso, ser o Covid-19 de fato um juízo de Deus ou não. Por quê? Porque isso é uma afirmação genérica. O Covid-19 atingiu o mundo inteiro. Portanto, você, ao dizer que se trata, ao afirmar com todas as letras que isso sim é um juízo de Deus ou uma prova de Deus, da fé humana, você está reescrevendo a Bíblia, você está acrescentando fatos à Bíblia, porque ela abrange toda a humanidade. Não se trata de uma experiência pessoal que você está relatando, você está falando algo sobre a humanidade inteira. Portanto, preciso atenção sobre isso. Os únicos que estavam autorizados a falar em nome de Deus, de uma forma genérica, de uma forma escrita, e falar sobre os juízos de Deus sobre a humanidade, eram os profetas do Antigo Testamento e eram os apóstolos do Novo Testamento, que são os herdeiros dos profetas do Antigo Testamento. Apenas eles estavam autorizados a falar em nome de Deus nesse nível de revelação. Porque, para que se afirme isso, você está fazendo uma afirmação geral à humanidade de um suposto juízo de Deus. E isso se trata de uma revelação. Nós sabemos que Deus já agiu assim na história, emitindo doenças ou então calamidades como forma de juízo temporal de Deus em cima de determinada nação. Porém, haviam profetas que estavam autorizados por Deus a receberem essa mensagem e escrever essa mensagem. Hoje não mais, porque o último apóstolo faleceu no primeiro século, que é João, e além disso ele deixou uma advertência grave no seu livro de Apocalipse, em que qualquer um que acrescentasse alguma afirmação a esse livro, às Escrituras, que seja anátema, que não seja recebido, que seja amaldiçoado. Portanto, está encerrada a revelação escrita e não cabe, na minha opinião, no que podemos entender como comunidade, revelações desse nível. Revelações que abrangem o mundo inteiro. É muito perigoso se posicionar nesse nível de revelação, nesse nível de afirmação, porque você está falando em nome do próprio Deus. E na verdade não existe revelação, não existe mais pessoas autorizadas a receberem esse tipo de revelação nesse nível geral e restrita e que se aplica a toda a cristandade, a toda a humanidade no final das contas. Nós precisamos ter isso em mente. Nós não podemos nos colocar no lugar dos apóstolos e nem nos colocar no lugar dos profetas. Nós poderíamos, no máximo, receber essa situação toda como um sinal, mais um sinal antes do fim. Isso com certeza, porque muitos sinais viriam e esse pode ser um deles. Mas veja bem que tanto a gripe espanhola, quanto a peste negra na Europa, quanto aquela praga no século II em Roma, no Império Romano, foram muito mais devastadoras em termos de mortes do que essa tem sido, e de que outras mais modernas foram. Portanto, o máximo que podemos fazer para ficarmos num lugar seguro é afirmarmos que isso é mais um sinal antes do fim, porque sim, a história terá o seu fim com a segunda vinda de Cristo. E antes disso haveriam rumores de guerras e diversas situações, como a Bíblia relata. Porém, dizer que isso é um juízo temporal de Deus é algo que foge da nossa possibilidade. Se trata de uma especulação, porque não existem mais pessoas autorizadas, como os profetas e os apóstolos, a revelar essa vontade íntima de Deus para a humanidade. Então, a primeira possibilidade seria essa, que como comunidade nós não a abraçamos de uma forma convicta por conta dessas questões. Uma segunda explicação que vem sendo veiculada por várias pessoas
se trata que seria, no caso, uma estratégia maligna, né? Seria uma estratégia de Satanás ou do mal. Então, as pessoas que têm essa cosmovisão de mundo dualista, né? Como o cristianismo tem, e que entende que o mal não é uma figura, mas é uma realidade, assim como o bem também é uma realidade, também tentam aplicar justificar toda essa situação numa estratégia de Satanás. Por quê? Porque considerando que para que se evite aglomerações tem sido recomendado pelas autoridades a não haver, né, nenhum tipo de evento público, então a maior parte das igrejas espontaneamente decidiram não promover seus cultos públicos, né? E então isso seria uma estratégia para confinar o crente, né, o cristão, na sua casa, sem possibilidade de estar no culto público. Então Satanás estaria atuando nesse sentido. Da mesma forma que a primeira tentativa de explicação, nós não temos como provar que isso não seja verdade. Assim, repito mais uma vez, assim como não temos como provar que Deus não existe, ou que Ele existe, provar por A mais B. Da mesma forma, também não temos como afirmar com toda certeza ser isso. Muito embora nós saibamos, né, a própria palavra revele que Satanás pode trazer destruição à terra, nós sabemos que Satanás é uma criatura sujeita a Deus. Nós, como cristãos, rejeitamos totalmente a ideia de que existam duas forças equivalentes no universo, o mal equivalente ao bem. De forma alguma, o que existe é um Deus soberano, que criou o próprio Satanás. Satanás é uma criação de Deus, uma criatura de Deus. Ele está sujeito a Deus. Ele não tem a mesma força que Deus. Ele não pode as mesmas coisas que Deus. Deus é eterno, Satanás não. Deus tem todo o poder, Satanás é uma criatura caída, um anjo caído. Ele não tem absolutamente o mesmo poder que Deus, nem se compara. Não tem como comparar uma coisa com a outra. Então ele age nos exatos limites que Deus permite. Nós aprendemos isso no livro de Jó, em que antes de trazer destruição sobre a terra e sobre a vida de Jó, Satanás precisava de uma autorização expressa de Deus. Não há possibilidade do mal tocar a humanidade, em especial os filhos de Deus, sem que haja uma expressa permissão da parte de Deus. Portanto, afirmar que se trata de uma estratégia maligna, a parte do que Deus pretende, também é um equívoco teológico. Nós vemos isso na história bíblica, né? E nos livros bíblicos, que Deus sempre controlou Satanás. Veja bem, quando o mal entra no mundo, quando Satanás convence Adão e Eva a escolherem o caminho errado, quando ele influencia Adão e Eva nesse sentido, e eles são expulsos do paraíso, Deus faz uma promessa a Satanás, que o filho da mulher pisaria a cabeça da serpente. A partir de então, Satanás, que sabe que Deus não mente, que conhece muito bem a Deus, ele passa a atuar na história com o fim de evitar que o Messias venha, porque agora ele sabe que essa semente da mulher, essa promessa de Deus, ou seja, aquele que viria para derrotá-lo, que viria para nos salvar, Jesus Cristo viria de Eva, né? Viria da semente dessa mulher, viria desse povo, viria dessa descendência. Ele não sabia quando e nem como, mas sabia que viria de uma mulher o Salvador. Uma mulher geraria o Salvador, e ele passa a atuar. Logo, um pouco além, quando Adão e Eva é expulsos do paraíso, temos o primeiro homicídio, Caim mata Abel. Já resultado do distanciamento da influência de Deus do jardim do Éden. Agora, fora da presença de Deus, os pensamentos dos homens começam a se obscurecer, começam a ser inclinados para o mal. E acontece o primeiro homicídio, como a Bíblia relata, patrocinado pelo próprio Satanás, né? Jesus chegou a afirmar que Satanás é homicida desde o princípio, muito provavelmente fazendo alusão a essa passagem
E Satanás poderia ter pensado, bem, agora acabei com a descendência humana e sou vitorioso. Mas Deus, na sua soberania, levanta um outro descendente que se chama Sete, e é por meio dessa linha que vem o Salvador, não por meio das outras. E a história continua, e você tem o período de escravidão no Egito. E Satanás então subjuga o povo de Deus por 430 anos, tentando acabar com esse povo, mas o povo só cresce. Deus, na sua soberania, preserva o seu povo. Após isso, entramos no período dos reis, em que por diversas vezes você tem Satanás tentando induzir o rei a desviar-se da fé e conduzir o povo à perdição, à destruição. E isso acontece muitas vezes, mas na sua soberania, Deus preserva o seu povo, até chegarmos aí na época de Jesus, em que havia um decreto de Herodes para que matasse todas as crianças com menos de 2 anos, porque Satanás sabia que desse povo viria o Salvador. Mas Deus, na sua soberania, preserva Maria e José, avisando-os que haveria uma perseguição. Eles fogem para o Egito e colocam o Messias em segurança no seu nascimento, na sua infância, na sua primeira infância ali, cuidando de Jesus e tomando todo cuidado para não morrerem, para não serem perseguidos. Escapam da mão de Herodes. E o Salvador vem, e o Salvador vive, e ele morre crucificado debaixo do Império Romano para pagar nossa dívida e, enfim, cumpre a antiga profecia de Gênesis, cumprindo exatamente de uma forma soberana o que Deus havia determinado. Então perceba que Satanás, por mais que atue, é incapaz de derrubar a vontade de Deus, como o exemplo que acabamos de dar. Então, admitir isso, nós teríamos que admitir que alguém precisaria ter revelado que de fato Deus autorizou Satanás a fazer isso. E como já vimos no tópico anterior, não existem mais pessoas autorizadas a fazer dessa forma. Não existem mais profetas, não existem mais apóstolos vivos para nos dizer se isso de fato foi uma estratégia maligna e se Deus de fato autorizou isso. Nós não negamos que Satanás pode muito bem se aproveitar, pode muito bem aprovar tudo isso, mas nós não temos condições de admitir que a causa dessa situação ela é pura e simplesmente espiritual. Uma outra alternativa que temos visto e nos parece a mais sensata é que existe uma irresponsabilidade humana como causadora dessa tragédia. Os cientistas estão tentando comprovar, e na verdade já comprovaram há algum tempo, que essa situação toda ela é causada por um péssimo hábito alimentar dos chineses e de outros povos ali do Oriente Médio, da Ásia, né? Me parece que essa alternativa é a única que podemos afirmar nesse momento. Em especial porque não podemos ter certeza das outras duas e porque as pessoas estão sofrendo e morrendo. Então não convém especular sobre o assunto. Mas essa explicação acerca da irresponsabilidade humana e toda essa pandemia ser uma consequência da atitude humana sobre a criação, ela é muito plausível, ela é muito firme. Eu tomei o cuidado, irmãos, de acessar um artigo científico. Eu vou colocar disponível na tela depois para vocês o título e a referência, porém ele está em inglês, eu não consegui ele traduzido. Eu mesmo o traduzi com muito cuidado, li com muito cuidado e o traduzi, interpretei. E ele é um artigo escrito no ano de 2007 pela Sociedade de Microbiologia Norte-Americana. Como que esse artigo funcionou? Ele visava corrigir e rever todos os estudos que foram feitos desde 2003 até 2007. Em 2003, nós tivemos a primeira manifestação do coronavírus, que causou a SARS, a Síndrome Aguda Respiratória, em que muitas pessoas morreram na China, já nesse ano. Portanto, esses cientistas começaram, desde essa época, a avaliar
a ação do coronavírus, qual é a causa que tem acontecido, e muitos artigos foram escritos. Esse artigo em específico, ele visou rever e corrigir cerca de 400 artigos científicos que foram escritos anteriormente a ele. Então, 5 cientistas assinam esse artigo, entre americanos e entre chineses. Como que funciona isso no mundo acadêmico? Existe a tese que é criada e essa tese ela é revista às cegas, né? É o parecerista cego, em que ele reanalisa isso sem saber quem escreveu, por isso cego, né? Então ele reavalia e todos assinam. E isso é publicado então em revistas científicas e tudo mais. Você não acha esse artigo no Google normal, é no Google acadêmico, tá? Então eu fiz questão de pesquisar algo com muito fundamento, para que nós pudéssemos ter de fato uma certeza, pisar firme nessa situação. Esse pessoal que estudou de 2003 para cá, nesse estudo, eles concluíram de uma forma muito clara que a origem do surto em 2003 se deu em razão de que no sul da China era muito comum o consumo de alimentos, de animais que são hospedeiros naturais do coronavírus. Então o pessoal ali costuma se alimentar de morcegos, de civetas, de ratos e de outros animais, de cobras, né, que naturalmente carregam o coronavírus, que tem anticorpos para esse vírus. E quando aconteceu esse primeiro surto, esses cientistas foram até lá, esse local, e eles examinaram todo o local e descobriram que as pessoas que manuseavam esses animais, elas também tinham o anticorpo do coronavírus. Ou seja, no manuseio de carne de ratos, morcegos e tudo mais, no contato com vísceras e sangue desses animais, os humanos se contaminaram com ele. E o problema é que quando há essa contaminação, quando o vírus entra em contato com o DNA humano, ele sofre mutação e se torna em algo pior muitas vezes. Né? Então, a partir do coronavírus 2, surgiu, ele mutou por conta dessa contaminação e hoje ele se transformou no Covid-19, no coronavírus atual, no novo coronavírus. E o coronavírus 1, do tipo 1, descoberto na época, nesse mesmo local, ele mutou e se transformou no vírus da influenza, que causa H1N1. E nós não sabemos daqui para frente como ele pode mutar e como ele pode ficar ainda. Mas a origem ficou muito bem delineada por esses cientistas, que a causa é o manuseio desses animais. E eles, nesse artigo, fazem um apelo ao governo chinês, de que se o governo chinês não proibir, e outros governos, né, de países que fazem uso desses animais, como Indonésia e outros países ali da Ásia, né, se não parassem de ter esse hábito, eles escreveram, irmãos, escreveram isso em 2007. Se não cortar esse hábito, será inevitável a ocorrência de uma epidemia que se transformará certamente numa pandemia, porque eles, estudando aqueles vírus, eles já entenderam que havia uma alta capacidade de mutação e de contágio, como nós estamos vendo agora. Então já havia um alerta muito firme da comunidade científica que acabasse com esse costume. E eu fui pesquisando ainda mais notícias de lá para cá. No site G1, em 2015, existe uma matéria que a Globo cobriu, que o site G1, melhor dizendo, cobriu, afirmando que o governo chinês recomendou à sua população que não comesse esse tipo de carne exótica, em razão da possibilidade de se desenvolver doenças e epidemias. E outras tantas reportagens foram feitas ao longo desses anos, nesse sentido. Basta clicar no Google e você vai encontrar todas elas. São inúmeras reportagens nesse sentido, ligando a doença, aliás, esses animais, o consumo, o contato com esses animais, a epidemias, a doenças.
Ou seja, não se trata de uma situação que ninguém previu. É uma situação prevista há muito tempo, né? Então, cientificamente comprovada há muito tempo, o que coloca o homem no banco dos réus nessa situação. E eu não estou aqui fazendo propaganda contra determinado povo ou outro, o chinês ou a Indonésia ou qualquer outro que seja. Eu estou falando da raça humana. Nós somos todos humanos diante de Deus. E essa situação coloca a humanidade no banco dos réus. É uma consequência, se trata de uma consequência humana sobre a criação, o manuseio errado da criação mais uma vez, que causou tudo isso. Portanto, me parece que não faz sentido, diante de uma descoberta dessa, nós continuarmos afirmando que se trata, com todas as letras, tratar-se de um juízo de Deus específico, direto, ou uma ação do maligno sobre a face da terra, diretamente, porque o que podemos afirmar com toda certeza é apenas que o homem é responsável por tudo isso. Sendo assim, irmãos, nós precisamos aprender com isso. Então, quero trazer aqui algumas aplicações práticas de acordo com essas informações que acabamos de dar a vocês. A primeira delas, que nós podemos aprender com tudo isso, diante de mais essa irresponsabilidade do homem, é que toda quebra de um princípio estabelecido por Deus sempre traz consequências. Eu vou fazer a leitura do livro de Levítico, capítulo 11, verso 13, a partir do 13. Nesse contexto, Deus está dando uma série de recomendações, né? O livro de Levítico, ele é escrito ali aos pés do Monte Sinai, em que o povo acaba de sair da escravidão do Egito de 430 anos, atravessa o Mar Vermelho, triunfa sobre o exército de Faraó, e agora ele está ali aos pés do Monte Sinai, aguardando instruções de Deus de como deveria ser como nação, como povo, como sacerdócio, recebe as tábuas da lei. Então ali aquele povo que acabou de ser libertado, recém-liberto, começa a receber instruções de como ser livre, a começar a deixar de lado essa mentalidade de escravidão que durou por 430 anos. Então esse é o contexto em que se recebe a lei. E a partir do verso 13, no capítulo 11, Deus dá uma série de instruções acerca da alimentação, da dieta que deveria ser feita em Israel. Antes de mais nada, irmãos, alguns já estão pensando em questões cerimoniais sobre essas leis, e é verdade. Toda alimentação ela tinha uma ligação cerimonial, religiosa, mas não é só isso. Nós vamos ver mais à frente que essas normas tinham em si questões sanitárias também, questões de saúde, que são aplicadas até hoje e que a ciência comprovou ser verdadeiras hoje. Você tem, por exemplo, o Hospital Israelita Albert Einstein, um dos mais famosos do mundo, aqui no Brasil, referência nacional e mundial, e eles seguem a dieta da cultura de Israel, porque são, descendentes de judeus e aplicam essa cultura alimentar ainda como forma de saúde. Então a Bíblia estava certa nos seus aspectos em que ela recomendava. Então vamos ao texto. Olha o que diz o texto de cerca de tantos anos atrás, escrito por Moisés. Das aves, estas vocês vão abominar, não vão comer. Serão excluídas da sua dieta a águia marinha, o milhano e o falcão, segundo a sua espécie, todo tipo de corvo, segundo a sua espécie, o avestruz, a coruja, a gaivota, o gavião, o mocho, o corvo marinho, a ibis, a gralha, o pelicano, o abutre, o urubu, a cegonha, a garça, a polpa e o morcego. Além disso, em outras partes são mencionados as cobras e os ratos, expressamente excluídos da dieta de Israel.
Portanto, desde os tempos bíblicos, mais antigos, mais remotos, desde a idade antiga da humanidade, quando foi escrito esses livros, nós temos a noção e a informação de que determinados animais não convêm. Mas mesmo assim, as pessoas continuam fazendo uso hoje. Se existia essa norma na época, é porque haviam pessoas que o consumiam. Senão não havia sentido colocar a norma. Mas o povo de Deus ali foi instruído a não fazer uso desse tipo de animal, porque ele poderia trazer prejuízo. Não era apenas uma questão religiosa, era também uma questão sanitária, porque essas normas criadas para Israel, elas são normas civis também, de convívio, de saúde, de bem-estar. Há cerca de 2.500 anos atrás, o pai da medicina, Hipócrates, na Grécia, escreveu o seguinte: o teu alimento seja o teu remédio e o teu remédio seja o teu alimento. Então a medicina que começava ali a ser desenvolvida, ela tinha como base a alimentação. Porque já se sabe desde a Idade Antiga que a alimentação, ela determina em boa parte quem somos, nossa saúde. Então isso não é novidade para ninguém. Nós estamos em 2020, nunca se teve tanta informação e tanta tecnologia e tanto conhecimento científico na história. E esse conhecimento ele é muito antigo, mas continua sendo desrespeitado. Então perceba que a causa real de toda essa pandemia é por conta do princípio, de uma quebra de um princípio estabelecido por Deus. Eu não quero aqui, irmãos, fazer uma doutrina, uma teologia da alimentação, até porque nós não podemos, como sabemos, aplicar de uma forma impositiva o livro de Levítico sobre os cristãos atualmente da Nova Aliança, e muito menos sobre os não cristãos. Não é isso que nós estamos defendendo. Todavia, nós utilizamos inúmeros princípios da lei, muito embora não sejam impositivos. Por exemplo, o princípio do sábado, a lei do sábado, do descanso semanal. Todos nós praticamos isso como sociedade. Na maioria das culturas se trabalha 6 dias e descansa 1. É assim em todo lugar, é um respeito a uma regra criada por Deus, porque percebeu-se que tem fundamento a observância dessa regra. Caso não houvesse o descanso semanal, muito provavelmente adoeceríamos mentalmente, fisicamente, estaríamos com uma imunidade muito mais baixa, não teríamos tempo para o lazer, e isso nos traria um estresse maior, nos traria uma depressão, nos traria uma série de outras doenças mentais. Então, nós sabemos que todo aquele que quebra essa regra traz prejuízo para si mesmo, mentalmente, para sua família, produz menos, fica doente, porque não respeitou o descanso. O descanso é necessário. Portanto, é uma regra, é uma lei trazida pelo Antigo Testamento que nós observamos hoje, porque é uma boa lei. Paulo afirmou que a lei é boa. Moisés afirmou que se obedecêssemos à lei, viveríamos por ela. Ele disse que deveríamos escolher o caminho da vida para que vivamos. E nós temos muitas outras possibilidades de aplicação da lei antiga atualmente, né? Nem se fala das leis morais, 10 mandamentos, se aplicam hoje ainda. Nós temos, por exemplo, no Antigo Testamento, no livro de Levítico ainda, as noções de direito que aplicamos atualmente. Por exemplo, homicídio culposo e doloso. A Bíblia já fazia naquela época uma distinção entre aquele que tinha intenção de matar e aquele que por um acaso matasse sem querer. A gradação das penas, ou seja, a pena para quem acidentalmente matou alguém ou causou um prejuízo a alguém acidentalmente não poderia ser a mesma daquele que teve a intenção de fazê-lo. Então, são regras que estão superadas pela Nova Aliança, mas tanto os cristãos quanto a sociedade como um todo absorveu esses princípios. Porém, esses princípios alimentares têm sido quebrados
e isso nos trouxe uma consequência. O que eu quero dizer, irmãos, é que como humanidade, como seres humanos, mais uma vez fracassamos diante de Deus, desobedecemos mais uma vez e trouxemos prejuízo sobre nós. Nós também somos responsáveis. Sendo assim, eu quero trazer uma aplicação para o nosso contexto, porque dentro da liberdade que temos, nós deveríamos escolher melhor o alimento que consumimos. Como eu disse, não tem como e nem quero fazer uma aplicação impositiva de Levítico 11 sobre a sua vida. Mas existe um princípio que foi transportado da antiga para a nova aliança. E esse princípio foi estabelecido por Tiago no Concílio de Jerusalém, em que em Atos 15 você vai reparar que o contexto é de discussão se os gentios que se converteram deveriam cumprir toda a lei cerimonial judaica ou não, e eles concluem que não, mas Tiago dá uma recomendação final, dizendo que não deveríamos perturbar, os judeus não deveriam perturbar os gentios que acabaram de se converter, porém recomendava-lhes que se afastasse da carne sacrificada aos ídolos, das relações sexuais ilícitas, do sangue de animais e também da carne de animais sufocados, ou seja, aqueles animais em que você se alimenta sem que se retire o sangue deles, que são comidos de uma forma inteira, como é o caso desses animais que mencionamos, em que você o sufoca e come na sua integralidade com o sangue dentro. Por quê? Porque isso, claro que Tiago estava tentando evitar um escândalo, um atrito entre judeus e gentios convertidos, mas também continha uma norma sanitária. Tiago, olhando para os gentios, deu um conselho de amor para nós, dizendo: olha, nós, como judeus, recebemos uma recomendação de Deus, uma lei de Deus que é boa. Então, recomendo a vocês, irmãos, que estão entrando na aliança da salvação, do Calvário, na segunda aliança, que também observe essas leis, muito embora vocês tenham liberdade para não fazê-las. Todavia, se fizerem, serão abençoados. Se vocês se abstiverem desse tipo de alimentação, vocês serão muito abençoados. Por quê? Porque vocês não ficarão doentes, porque vocês evitarão epidemias, porque vocês terão uma saúde melhor e darão mais glória a Deus por isso. Não é apenas uma norma religiosa, antiga, ultrapassada, uma norma ignorante, como alguns acadêmicos da modernidade poderiam dizer ou classificar. É, acima de tudo, um conselho de amor de quem sabia que o conselho de Deus atrás só poderia fazer bem à humanidade. Mas nós desprezamos esse conselho como humanidade ao consumir esse tipo de alimento, ao quebrar essa lei que Deus colocou. Portanto, não é que Deus ama causar o mal à humanidade, mas Ele nos alertou que isso poderia acontecer. E nós, mais uma vez, escolhemos o caminho da desobediência. Se nós obedecêssemos, não teríamos esse surto. Eu tenho visto, amados, a igreja, no nosso contexto hoje, correndo atrás de remédios homeopáticos e alimentos que aumentam a imunidade nesse período. E estão corretíssimos em fazê-lo. Porém, a minha pergunta seria, será que não é o caso de fazermos isso por toda a nossa vida? Todos os dias? Porque nós sabemos que pragas virão, nós sabemos que o nosso corpo precisa disso. Nós não deveríamos fazer isso antes que a praga viesse? Antes que o surto viesse? Você deve continuar fazendo agora. Mas pense comigo se isso já não é um princípio de Deus. Porque a palavra, ela dá indícios, ela não estabelece uma dieta específica. A palavra não defende você ser vegano, vegetariano ou carnívoro ou qualquer coisa que seja. A palavra dá princípios. E a base alimentar da palavra é estabelecida por vegetais, por frutas, por outros alimentos, por raízes, sementes e por carne de alguns animais permitidos. Será que a observância de um
de uma alimentação adequada, a prática de exercícios físicos, que também aumenta a imunidade, e o consumo de alimentos que nos deixam protegidos, não seria muito bíblica para nós hoje? Será que nós, como cristãos, consumindo alimentos que não prestam, como refrigerantes, como determinados alimentos que sabemos que nos causam mal, totalmente industrializados, embutidos, em excesso, será que essa dieta que nos deixa imunodeprimidos, que acaba com a nossa imunidade, é uma atitude cristã? Ou nós deveríamos mudar nosso estilo de vida? Porque se assim fizéssemos, se esse vírus por um acaso nos alcançar, ele também vai sofrer com o nosso organismo, ele não vai mutar de uma forma tão grave como ele mutaria em um organismo debilitado, como aconteceu na China. Porque aqueles chineses, pela dieta que têm, com certeza têm um organismo que não é forte, que não tem defesa suficiente. E aí o vírus se aproveita muito mais e causa muito mais estrago. Será que não é uma atitude de amor ao próximo, cuidar de nós mesmos? Ter uma vida regulada e sadia, cuidando do templo do Espírito Santo? Cremos que sim, irmãos, que nós devemos isso. É uma atitude antibíblica nós vivermos destruindo o nosso corpo, acabando com a saúde do nosso corpo. Nós precisamos ter esse cuidado, porque cultivar a boa saúde equivale, com certeza, a você ter uma atitude bíblica. Eu quero lembrar que essa questão, ela não é apenas, essas regras alimentares da Bíblia não é apenas cerimonial. Ela tem uma verdade que foi descoberta pela ciência, que nos traz saúde. Se vocês lerem toda a lista, vocês vão perceber que, de fato, os alimentos ali colocados não fazem bem ao ser humano. Eles causam algum tipo de desconforto em geral. Então, a primeira questão, amados, que Moisés nos ensina, nesse contexto todo, é que para evitarmos tragédias, nós devemos obedecer os princípios da lei de Deus. Moisés disse em Deuteronômio: escolham o caminho da vida, coloco diante de vocês 2 caminhos. Eis que coloco 2 caminhos na sua frente, escolham o caminho da vida para que vocês sejam abençoados, vocês e seus filhos, disse o Senhor há muitos anos atrás. E essa promessa continua valendo, porque se trata de um princípio que nós podemos muito bem quebrar, porque somos livres para fazê-lo. Deus não impõe isso a nós como mundo, impôs isso a Israel apenas. Mas existe uma consequência para cada lei quebrada. A lei de Deus, ela é boa, e ela tem princípios valiosos que nós deveríamos obedecer, porque nós mesmos que seremos abençoados com isso. Então, primeira lição que podemos aprender com Moisés: em tempos de crise, de tragédias, obedeça. Então, daqui para frente, que essa realidade que você está tendo agora, com toda essa medicação homeopática que não tem contraindicação, e uma alimentação regular, uma vida de exercícios regulares, possa fazer parte da sua vida cristã, como uma disciplina, para que você possa dar ainda mais glória a Deus e para que você possa obedecer esse mandamento bíblico, esse princípio bíblico, melhor dizendo, que é o da boa saúde e do cuidado com o corpo e o cuidado com o outro no final das contas. Segunda lição: em tempos difíceis, arrependa-se. Então, obediência em primeiro lugar e arrependimento logo depois. Irmãos, Jesus sempre tem um olhar diferenciado para as circunstâncias. Em determinado momento, ele recebe 2 notícias trágicas no seu tempo. Está lá em Lucas 13, do 1 ao 5. Então, algumas pessoas chegam para Jesus e relatam: Senhor, você viu lá o que aconteceu com determinadas pessoas porque foram mortas pelo Império Romano, foram executadas pelo Império Romano, e o sangue delas foi misturados aos sacrifícios que os romanos faziam. Uma morte horrível e humilhante, porque além de terem sido executados,
como criminosos, ainda tiveram o seu sangue misturados ao sacrifício de animais, ao sangue de animais, né, como se fossem animais, né, e isso para os deuses romanos da época. E a outra situação que é comunicada junta é que uma torre, né, a Torre de Siloé, ali em Jerusalém, ela ruiu e caiu em cima de algumas pessoas, matando elas, né? Então eu vou dar uma lida aqui no texto para a gente acompanhar, reparem bem. Diz assim o texto: naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Não eram. Eu digo a vocês que se não se arrependerem, todos igualmente vão perecer. Ou vocês acham que aqueles 18, sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram. Eu vos afirmo que se vocês não se arrependerem, todos igualmente vão perecer. Então nós podemos aqui perceber, né, tirar uma conclusão que pelo diálogo, pela resposta que Jesus deu, muito provavelmente essas pessoas que foram falar para Jesus sobre essa situação disseram mais ou menos algo no seguinte sentido: olha, Senhor, você soube, né, desses pecadores, né, dessas pessoas que sofreram essas mortes terríveis, como a execução romana e o seu sangue ainda ser misturado ao sacrifício romano, e essas pessoas que tiveram essa torre que caiu em cima delas, repare, Senhor, como eram pecadoras, foi um juízo, devem ter dito, foi um juízo de Deus sobre a vida delas, ou então foi uma ação do maligno sobre a vida delas, para terem sofrido um final tão horroroso dessa forma. E olha o que Jesus responde. Ele diz, ele responde com uma pergunta, né, para variar, né? Então ele diz o seguinte: olha, vocês acham que essas pessoas eram piores que vocês? Ou que qualquer outro em Jerusalém? Traduzindo para nós, vocês acham que qualquer pessoa que sofra uma morte terrível é pior que nós, que somos crentes? Você acha que a morte de um ímpio ela é pior do que para aqueles que creem? Ou eles são piores? Jesus diz que não. Porque se não houver arrependimento, todos irão parar no mesmo lugar, no final das contas. Repare que eles deram um enfoque na primeira morte, na morte física, e ficaram aí. Jesus, ele diz o seguinte: pouco importa a morte física, a primeira morte, importa a segunda morte, porque se você não se arrepender, você vai morrer outra vez, e essa é a definitiva. Então, para nós, somos cristãos, acreditamos nisso, cremos nisso, que existe a primeira morte física, porém a segunda morte é definitiva, essa é que devemos temer. O que Jesus está dizendo, em outras palavras, é que a infecção do pecado, que a humanidade sofreu com esse vírus do pecado, por meio de Adão, que contaminou toda a humanidade, ela é muito pior que qualquer outra infecção. O coronavírus, ele não chega nem perto das tragédias que o pecado causa, porque o pecado nos lançou na segunda morte eterna, e nós só podemos ter o remédio para essa segunda morte por meio da justificação em Cristo Jesus, por meio da sua cruz que nos salva. Ele é o remédio para a infecção do pecado, ele é o segundo Adão, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como disse João Batista ao vê-lo no Rio Jordão. Quando João vê Jesus, ele exclama feliz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que nos livra dessa infecção maldita e nos transporta para a vida eterna. Portanto, irmãos, vamos colocar aqui no texto bíblico o seguinte: Senhor, tem visto o coronavírus? O que ele tem causado? As mortes que tem causado? O que Jesus diria? Ninguém é melhor do que ninguém, mas
todos precisam se arrepender, porque senão todos irão terminar uma hora ou outra no mesmo lugar, na segunda morte, ou no inferno, como queiram. Portanto, é hora de olhar para onde Jesus olha, para o arrependimento. É hora de notarmos que, na verdade, para nós que somos cristãos, o máximo que a morte física pode nos causar é nos entregar a Jesus, porque nós não sofreremos a segunda morte. Todo aquele que crê não morre, mas já passou da morte para a vida eterna, como disse Jesus, como prometeu Jesus. E para aquele que não crê, a nossa mensagem é o seguinte: que você se arrependa e viva, porque muito pior que a infecção do coronavírus é a infecção do pecado que nos condena eternamente. Mas existe um remédio, existe uma cura eterna para isso. Portanto, a mensagem aqui nesse ponto, ela é bifurcada. Para nós que cremos, confiança, porque a morte nada pode fazer conosco. Mas para aquele que não crê, é o momento de se arrepender. E para nós, os que cremos, nos arrepender no sentido do primeiro tópico, e mudarmos de vida daqui para frente. Que nós possamos nos arrepender do estilo de vida errado que vivemos, ou então das afirmações religiosas que fazemos sobre as tragédias que acontecem, como essas pessoas fizeram, como muitos têm feito. Ou então a visão religiosa que muitos têm feito, por exemplo, em quererem manterem os seus cultos a qualquer custo, que nós não conseguimos compreender a sensatez disso. Muitos pastores, muitos líderes estão insistindo em manter os seus cultos em um momento como esse. É preciso arrependimento, irmãos. Porque, muito embora queiram manter os seus cultos afirmando se tratar de uma questão de fé ou um direito, eu duvido muito que qualquer deles dorme com a porta destrancada. Mas eles não afirmam que isso é uma questão de falta de fé, porque de fato não é. A questão dos cuidados que devemos tomar nesse momento não significa falta de fé. Apenas que nós não queremos fazer de Deus o nosso enfermeiro particular. Nós não queremos fazer de Deus o nosso médico particular, o nosso guarda particular. Somos nós quem servimos a Deus e não Ele a nós. Somos nós que devemos tomar as precauções diante das informações que temos e preservar os irmãos, e não o contrário. Nós não podemos abusar da fé. Lutero, ele cuidou de todos os irmãos que pôde durante a peste na Europa, na segunda aparição dessa peste, na reemergência desse vírus. Mas ele tomou todos os cuidados, ficou de quarentena também, diz os relatos. Assim como na história da igreja, na Roma do segundo século, os cristãos foram todos elogiados porque não abandonaram as pessoas, cuidaram dos doentes. Infelizmente, muitos morreram porque eles faziam o papel dos médicos hoje. Mas com todo cuidado, eles ajudaram as pessoas. Muitos sobreviveram por nós, pelos nossos irmãos. E fomos elogiados pelo Império Romano e copiados por eles, porque os romanos abandonavam os seus por medo do contágio, mas o cristão corajosamente e responsavelmente auxiliou no combate das epidemias na história. E a nossa forma de ajudar hoje é essa, é obedecendo às autoridades, evitando, tendo formas criativas, como por exemplo essa de transmitir a palavra de casa, para que preserve as pessoas, e não o contrário. Portanto, é um abuso da fé fazer o contrário. É preciso arrependimento nesse momento, irmãos. Arrependimento e obediência. Portanto, vamos aproveitar esse momento difícil para trazermos também arrependimento sobre a nossa vida, para que nós possamos ter uma vida diferente daqui para frente. E por fim, em tempos de dificuldades, de tragédias como o que temos vivido, nós devemos viver por meio da fé e trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Nós temos um texto em Romanos 5, do 1 ao 5, que é significativo para nós. Diz assim:
Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, e essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quando Paulo utiliza aqui duas palavras nesse texto, elas são muito significativas para que nós possamos fazer uma exegese, uma interpretação correta do texto. A palavra tribulação, ela está ligada às perseguições que sofremos como cristãos, às tragédias que acometem os cristãos. E a palavra esperança aqui, no grego, ela é elpis. E ela não tem o mesmo significado que a palavra esperança no português. Porque, veja bem, no português, quando você diz que tem esperança de algo, isso pode ou não acontecer. Quando você diz assim, eu tenho esperança que o Brasil vai melhorar, ou que vai dar certo alguma coisa, você está dizendo que você acredita nisso, mas isso pode ou não acontecer. Não se trata de uma certeza absoluta. Todavia, a palavra elpis, esperança, traduzida por esperança, no vocabulário grego, ela queria dizer uma certeza absoluta da nossa salvação, do nosso livramento final. Toda vez que a palavra esperança aparece na Bíblia, ela quer dizer espera confiante na nossa salvação, no nosso livramento. Em todos os contextos bíblicos, ela é utilizada nesse sentido. Portanto, quando Paulo diz então que nós nos gloriamos na justificação de Deus, nos gloriamos em Deus, pela justificação que Jesus nos trouxe, mas também nos gloriamos nos sofrimentos, nas tribulações, nas epidemias, nas pandemias, nós nos gloriamos também. Por quê? Porque as pandemias produzirão em nós perseverança, e a perseverança nos trará experiência, ou em outras traduções, um caráter aprovado, ou um caráter experimentado. E esse caráter experimentado nos trará elpis, ou seja, certeza, espera confiante da nossa salvação. O que Paulo está querendo dizer? Não importa o tamanho da perseguição, não importa o tamanho do problema, nós temos a absoluta certeza, a espera confiante e infalível de que, vivendo ou morrendo, estando aqui ou não, com praga ou não, com epidemia ou não, nós esperamos confiantemente a nossa salvação. Essa é a mensagem que Paulo traz. E essas dificuldades produzirão na igreja perseverança, porque nós estamos passando um momento difícil. Toda a humanidade está. Mas em específico para a igreja, trará perseverança, trará caráter aprovado e trará esperança. E essa esperança, olha o que diz, não nos decepciona. Porque o Espírito Santo, o amor de Deus já foi derramado no nosso coração por meio do Espírito. É uma certeza que nós seremos livres de tudo isso uma hora ou outra. Não quer dizer que nós sejamos livres de qualquer problema que temos a qualquer momento, na hora que desejamos. Mas nós sabemos, esse versículo nos traz confiança, porque nós nos gloriamos nas dificuldades. Nos gloriamos nas epidemias e nas pandemias. Em qualquer situação, porque quando Paulo fala sobre quando ele escreve isso, o contexto era de uma igreja completamente perseguida pelo Império Romano. Uma igreja que só pelo fato de serem cristãos poderiam morrer no Coliseu a qualquer hora, terem os seus bens confiscados. Olha a dificuldade que eles enfrentavam. Portanto, em qualquer perseguição, seja na mais ferrenha, na mais turbulenta, na maior das tribulações, nós que cremos em Cristo sabemos que nada
fugiu do seu controle e que nós temos garantida a salvação por meio da fé. Portanto, em tempos de dificuldade, irmãos, tenhamos o que a Bíblia chama elpis, tenhamos esperança, espera confiante na nossa salvação e na nossa libertação. Em situações extremas, nós sabemos que precisamos então viver pela fé e temos essa espera confiante, porque Paulo disse que o justo vive por meio da sua fé, e ele tirou essa afirmação do livro de Abacuque. O contexto de Abacuque era que Israel seria invadido pela Babilônia. Nesse caso, sim, havia um profeta que revelou a vontade de Deus, de que aquilo era um juízo de Deus sobre Israel pela sua desobediência. E o profeta pergunta a Deus: Senhor, como é que se pode escapar de tão grande tribulação, de tão grande juízo que o Senhor está nos trazendo, de tão grande catástrofe? Porque ele afirmou: Senhor, a Babilônia vai nos dizimar, ela vai acabar conosco, não vai sobrar um israelita na face da terra, nada. Como que podemos escapar, Senhor, do seu juízo? E Deus responde: o justo vive por meio da sua fé. Desde a antiga aliança é assim. Ou seja, se você confiar, Abacuque, de que eu tenho o melhor para Israel, se você confiar que na outra ponta do juízo existe vida, que é o melhor para Israel apesar da dificuldade, que apesar de toda a tribulação trazida, existe esperança, existe elpis na outra ponta, você viverá por meio da sua fé. Se você confiar no meu nome, você viverá. Portanto, o justo vive por meio da sua fé. Jeremias, na mesma situação, num contexto de devastação de Israel, ele nos dá outra lição. Ele diz o seguinte: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Portanto, Paulo, Abacuque e Jeremias nos ensina que em tempos de pandemias e de tragédias nacionais e mundiais, nós devemos cultivar a esperança, trazer à memória o que nos traz esperança, que é o Senhor, vivermos pela fé em Cristo, porque somos justificados pela fé, porque vivemos por meio da nossa fé. Após a justificação, continuamos vivendo pela nossa fé, nós derrubamos os gigantes pela nossa fé, nós atravessamos o Mar Vermelho pela nossa fé, nós esquecemos o Egito pela nossa fé, nós carregamos a nossa cruz pela nossa fé. Então, o cristão, o discípulo, vive e continua vivendo e é salvo por meio da sua fé. E essa fé, no final das contas, vai produzir esperança, que é a certeza e a espera confiante da salvação no final das contas. Precisamos trazer isso à memória, irmãos. Então, Paulo, Abacuque e Jeremias nos ensina a vivermos com fé, com esperança, para que nós não pereçamos. Essa é a lição que eles nos trazem nesse momento difícil. Esperança e fé, para que nós possamos atravessar esse momento difícil. Portanto, concluímos aqui que existem 4 pilares para você se apoiar nesse tempo difícil. O primeiro deles, que Moisés nos ensinou, que é a obediência. Nós não devemos quebrar os princípios de Deus, porque traremos consequências sobre a humanidade a cada vez que fizermos isso. Segundo princípio, arrependimento. Jesus nos ensina que em momentos difíceis, de tragédias, devemos nos lembrar que a maior infecção da humanidade foi o pecado, e o arrependimento é a porta de entrada para o remédio dessa situação. Terceiro, Abacuque, Paulo e Jeremias nos ensinam a trazer à memória a nossa fé, que nos justifica, que nos faz viver, ainda que morramos, e nos manda ter esperança, que é essa palavra maravilhosa que tem na Bíblia, que é a espera confiante do nosso livramento.
Portanto, em tempos difíceis, lembre-se que tomar cuidados não é falta de fé. Tomar cuidados é bíblico, assim como fez José, quando avisado da fome no Egito, tomou providências práticas para se preparar. Assim como Noé, quando avisado do dilúvio, também tomou medidas práticas. E assim como José e Maria tomaram medidas práticas quando souberam da perseguição de Herodes, fugiram para o Egito. Não seja um cristão tão espiritual que você esqueça que você também está num corpo. É uma loucura fazer isso, irmãos. Entenda que o momento é sério e você precisa tomar precauções práticas também. Por outro lado, nós temos que nos lembrar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive o coronavírus. É hora da igreja avançar, irmãos. As pessoas estão parando as suas vidas e estão caindo em si sobre a fragilidade da vida. É hora de nós pregarmos o Evangelho, as boas novas. É hora de nós chamarmos os pecadores ao arrependimento. É hora de sermos igreja fora das quatro paredes. É hora de nós entendermos que igreja não são quatro paredes. É hora de nos fortalecermos na fé. É hora de fato avançarmos. Porque a igreja, irmãos, na história foi perseguida, foi atacada, enfrentamos heresias de dentro da igreja, de fora da igreja. Durante toda a história do povo de Deus, fomos escravizados, mortos, devorados por leões, crucificados, queimados vivos. Enfrentamos todo tipo de situação, mas a igreja permaneceu, prevaleceu e continua firme. Nós estamos aqui hoje ainda e vamos continuar depois. Saiba disso, porque a igreja é do Senhor, porque é do Senhor, é impossível que seja parada. Em qualquer situação, em qualquer circunstância, continue pregando as boas novas. É hora de avançarmos, irmãos. É hora de lutarmos pelo reino. É hora de batalharmos pelo reino, mesmo numa situação difícil. Então eu quero trazer aqui, por fim, uma frase que é um princípio que Hipócrates, o pai da medicina, trouxe há 2.500 anos atrás, mas que é muito significativo. Ele disse o seguinte: curar quando possível, aliviar quando necessário e consolar sempre. É um bom princípio para nós cristãos. Vamos consolar sempre. Vamos aliviar o sofrimento das pessoas. Vamos curar a infecção do pecado de uma forma mais efetiva, porque somente nós temos a cura para a infecção universal do pecado, que destrói a raça humana desde a sua origem. Portanto, é hora, irmãos, de avançarmos, de sermos igreja fora das quatro paredes, de uma forma inteligente, sem desobedecer às autoridades, preservando a todos, preservando a si mesmo, mas pregando o Evangelho é possível. Nós temos tecnologia e nós temos meio de fazê-los, nós temos meios de pregar as boas novas sem que exponhamos ninguém a risco. Portanto, você que é a igreja, você que nasceu de novo, você que é um filho de Deus, não se cale nesse momento. Cure a infecção do pecado, alivie o sofrimento das pessoas. Nós precisamos ser fortes nesse momento, nós precisamos ser aqueles que consolam as pessoas, porque só nós é que temos elpis, só nós temos esperança, a esperança que não decepciona. Nesse momento o mundo tem esperança de que vai melhorar, mas não sabe se vai. Nós temos uma esperança que não falha, que não nos decepciona. É essa esperança, essa alegria no sofrimento que nós precisamos transmitir ao mundo. Deus abençoe você, fique firme e a igreja vencerá mais uma vez essa batalha em nome de Jesus. Deus abençoe, irmãos. Quero aqui agradecer também a todos os profissionais da saúde, a todos aqueles que se arriscam dia a dia e quero fazer uma oração final por eles, para que eles sejam preservados. Senhor, nós queremos colocar a vida de todos, Senhor, do planeta nas Tuas mãos, mas em especial dos médicos, Senhor, dos enfermeiros,
daqueles que estão diretamente ligados, Senhor, no combate dessa pandemia. Abençoa, Senhor. Preserva a vida deles, que eles possam ter estratégias, Senhor, que eles possam ter insights, que eles possam ter a melhor solução possível, a melhor decisão possível na hora que precisarem. Mas guarda a vida deles, Senhor. Obrigado pela vida deles. Que o Senhor possa guardá-los em nome de Jesus. Assim oramos e pedimos que o Senhor tenha misericórdia do Brasil e de todas as nações, Senhor. Tem misericórdia de nós e nos livre disso, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, querido. Um grande abraço. Até a próxima. Atenção, comunidade. Todos os órgãos da cidade receberam um decreto das autoridades a respeito de medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo Covid-19, o coronavírus. Desta forma, comunicamos que nossas atividades públicas da igreja, como cultos, células e demais eventos, serão todos suspensos por tempo indeterminado, até que tudo se restabeleça. Pedimos aos líderes que sejam criativos e sigam as instruções que darão suporte nos cuidados de cada um. Façam uso das redes sociais como WhatsApp, Skype ou até mesmo por Hangout para a ministração dos grupos. Não deixe de manter contato com seus liderados. Mais do que nunca chegou a hora de sermos igreja, fora das quatro paredes, amando e cuidando com responsabilidade. Nós da comunidade estaremos mantendo contato com vocês através das redes sociais, então fiquem atentos a qualquer informação. Semanalmente, nossos cultos serão gravados sem público, mas serão disponibilizados para todos, como também devocionais e outros conteúdos para nos mantermos atualizados. Esteja em oração, lembre-se da nossa cidade, do nosso país e de todas as nações. Seja responsável, cuide da sua família e se proteja, para que você possa proteger aos outros. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Amamos vocês. Comunidade, amor e graça. Lugar para todos.